O milionário negro revela hábitos secretos que só tinha quando era mendigo. Lucas Barbosa acorda antes do sol nascer, numa rotina que parece saída de filme. Mas não é drama, é realidade crua. A cidade inteira ainda está mergulhada no silêncio pesado da madrugada. Só ele, um homem vestido com uma camisa simples, longe do terno caro que usa durante o dia, sentado num banco do parque. Um caderno artesanal aberto na mão com letras tortas anotadas à madrugada. Cada palavra ali carrega um peso que ninguém vê. Quem diria que o homem que um dia perdeu tudo, que viveu dormindo na calçada, entre folhas e jornal velho, hoje controla uma fortuna milionária? Mas mais estranho do que isso é o que ele mantém firme, sem nunca esquecer. Hábitos que ninguém no topo ousaria mostrar. E não é só disciplina, não. É uma pitada de sobrevivência, uma raspa daquilo que ele aprendeu da pior forma possível. De cabeça baixa, Lucas revê suas listas de metas, um ritual sagrado. Ele lembra do som frio do... As histórias de gente que superou a própria sombra o iluminam. É um contraste brutal. O orgulho de ter vencido e o medo constante de não pertencer ao círculo brilhante dos poderosos. Ali, entre as folhas amareladas, Lucas percebe que ser milionário é muito mais complicado do que contar dinheiro. É uma dança estranha, cheia de máscaras e sussurros envenenados. Ele levanta, estica os braços e começa a correr pelo parque. O mesmo trajeto que cruzava quando precisava fugir da polícia, quando o único conforto era o chão úmido. Cada passo é firme, mas seu olhar é distante. Parece vasculhar cada sombra, cada canto escuro. Aquele velho jeito de sobreviver. Mas aí vem o problema. Um rival. Um símbolo da arrogância que ele sempre repudiou. Um empresário branco, feito para o mundo que Lucas quer mostrar que pode dominar sem abrir mão de si mesmo. Esse sujeito jura acabá-lo. Já planta dúvidas, murmura escândalos toscos que circulam como fogo em pilha de folhas secas. E quando mentira, de um lado a integridade que o salvou da sarjeta. A missão de ajudar quem ainda está lá, vulnerável, esquecido. Do outro, a pressão cruel de um mundo que não perdoa fraquezas, que cobra máscaras e sacrifícios. A pergunta que bate forte no peito é simples e desesperadora. Será que a verdadeira riqueza está naquele número brilhante ou naquele punhado de conexões humanas, aquelas que ele aprendeu a valorizar entre o frio e a fome? O silêncio do parque é cortado apenas pelo som lá longe de um carro passando. Lucas para, encara o horizonte escurecido, com uma mistura de medo e esperança estampada no rosto. Ele sabe que esta história que começou no chão vai muito além do que o dinheiro pode comprar. E o próximo passo? Esse só tempo vai contar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, pagar. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas parou, encarando o horizonte escurecido, quando algo inusitado chamava sua atenção. Um carro grande preto começou a cruzar o parque, devagar, como se escolhesse o lugar certo para parar. O coração dele disparou. Essa não era uma situação comum. A tensão no ar
era palpável. O motorista desceu e, para sua surpresa, reconheceu o rosto. Era Rafael, com um ex-colega de rua, alguém que ele não via há anos. Mas a expressão de Rafael estava longe de ser um reencontro amigável. "Lucas!" gritou Rafael, sua voz carregada de uma mistura de pânico e raiva. Lucas franziu a testa. Rafael se aproximou, os olhos arregalados, como se tivesse presenciado algo horrendo. "Você precisa saber, mano. Eles estão vindo pra cima de você." Ele olhava para os lados, nervoso. Aquela história que o empresário está espalhando não é só mentira. Tem algo muito maior por trás. A cabeça de Lucas girou. Aquelas palavras caíram como um peso sobre ele. A sensação de segurança que nutria estava se desintegrando. "Como assim, Rafael? O que você quer dizer?" "Fui abordado." Rafael começou a falar rapidamente, as palavras escapando em um turbilhão. "Um grupo quer te derrubar de vez. Eles sabem de tudo, Lucas. O passado que você tenta esquecer. E não vão parar até te ver no chão novamente." Um frio percorreu a espinha de Lucas, como se o tempo tivesse congelado. Ele lembrou do nó na garganta e da fome aguda. Cada um daqueles momentos dolorosos parecia agora um jogo, e ele não tinha certeza de qual era a próxima jogada. Rafael continuou: "Estão misteriosamente conectados a quem você pensa que realmente te ajuda. Não é só um rival em quem você pode simplesmente ignorar. Tem algo mais. Algo sujo acontecendo nos bastidores. Eles querem controlar a narrativa, te forçar a mostrar a face que você não é. As pessoas com quem você confia, elas na verdade estão se movendo contra você." Lucas não conseguia processar tudo. A luta constante entre seu passado e o presente rico pulsava em sua mente como um eco ensurdecedor. Ele respirou fundo. Esse choque, essa traição iminente, ameaçava tudo o que havia construído. Não podia se render. Com o olhar, Lucas tentou entender se Rafael era amigo ou inimigo. A tensão era desgastante. "O que você precisa? O que você quer de mim, Rafael?" Antes que Rafael pudesse responder, o barulho do carro diminuíra. E um grupo apareceu na entrada do parque. Homens robustos, com olhares frios e sorrisos que não chegavam aos olhos. Um deles, o mais alto, se aproximou. "Lucas Barbosa!" Ele chamou com uma voz que soava como um aviso. "É hora de conversarmos." O coração de Lucas era um tambor. Ele olhou para Rafael, que aparentemente havia se encurralado em sua própria mentira ou verdade. Antes que pudesse fazer alguma coisa, Rafael sussurrou: "Fuja, Lucas! O que quer que seja, fuja!" Mas já era tarde. O grupo se dispersou e um par de olhos começou a investigar a mochila de Lucas. Como se o passado tivesse se materializado bem diante dele, fazendo os ecos de perigos antigos voltarem a assombrar. A adrenalina disparou. Ele não sabia se corria ou lutava. Então, um grito ecoou, gritos de pânico surgiram entre as árvores. Um confronto. Alguém tinha caído. Alguém gritava. A nítida imagem de que seu mundo estava prestes a desmoronar uniu-se ao medo de perder tudo novamente. As mudanças eram rápidas, fervilhantes como um incêndio. A pergunta ecoava em sua mente, mais forte que nunca. Quem ele poderia realmente confiar? Isso ia além de rivalidades ou escândalos. Era uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a solidão que ele fugia e a realidade que não poderia mais ignorar. O nó na garganta voltava, e o horizonte escurecido passou a ser um labirinto de incertezas. Essa conversa que começou no chão
agora poderia levá-lo a um abismo total. E se eu não sobreviver a isso? Pensou Lucas, enquanto o caos se aproximava. O tempo tinha mostrado que a verdadeira batalha acabara de começar. Lucas estava paralisado, encarando aqueles homens que se aproximavam. A tensão no ar era palpável e o que estava por vir parecia ser mais uma batalha pela sobrevivência. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Do fundo do parque, uma mulher gritou, sua voz ecoando, enquanto a multidão à sua volta se agitava. Lucas, cuidado! Ele virou-se rapidamente. Era Clara, uma antiga amiga de rua, alguém que também havia passado por grandes dificuldades, mas que em algum momento tinha se afastado. O olhar dela trazia um pavor genuíno e por um instante todo o resto desapareceu. Clara correu até ele, seus olhos arregalados, cheios de desespero. Eles estão armando algo, você precisa sair daqui agora! A urgência em sua voz era inegável. Os homens à frente também perceberam a comoção, suas expressões mudando, mas Lucas sentiu que algo mais estava acontecendo. O que ela sabia, que ele não sabia? Clara, o que está acontecendo? O que você sabe? Ele perguntou, os pés ainda pesados. A mulher hesitou, olhando para o grupo que se aproximava. Então disse com a voz baixa: é mais do que você imagina. Tem gente por trás disso. Gente que parece querer ver você no chão, mas não do jeito que você está pensando. Eles estão manipulando tudo, Lucas. Aquela história que o empresário espalhou é só a pontinha do iceberg. Antes que Lucas pudesse processar suas palavras, os homens atacaram. Um deles agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para frente, enquanto outros cercavam Clara. A cena se transformou em um caos. Gritos, empurrões e o som de passos apressados preenchiam o parque. E então, em meio ao tumulto, Lucas viu Rafael, o ex-colega, sendo puxado na direção oposta, também como um alvo. Mas tinha algo claramente errado. Uma ruga de cautela atravessou o rosto de Rafael. E antes que Lucas pudesse chamar por ele, o verdadeiro choque aconteceu. Ele percebeu algo nas costas de Rafael. Uma tatuagem que ele reconhecia muito bem. Era o símbolo do grupo, que ele achou que estava apenas almejando derrubá-lo. Rafael, você é parte disso? Lucas gritou em meio ao tumulto, enquanto os homens se dispersavam. A fúria crescia dentro dele. Você me traiu! A expressão de Rafael se contorceu entre a culpa e o medo. Lucas, não, eu não sabia. Eu não queria isso. Mas eles me forçaram. As palavras que saíam de sua boca pareciam vazias. E mesmo assim, algo dentro de Lucas se partiu. A traição do amigo cortou mais profundo do que qualquer ataque físico. Ele não tinha apenas que lidar com a ameaça física, mas agora também com as facadas emocionais que o passado carregava. Fuja! Fuja! Rafael gritou, agora visivelmente em pânico, enquanto tentava desvencilhar-se dos capangas, o que parecia impossível. Não posso deixar você aqui. O que eles querem é... Um barulho ensurdecedor cortou suas palavras. Um tiro ecoou pelo ar e o tempo parou. O pânico tomou conta do parque. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão, enquanto outras procuravam abrigo. O som do tiro reverberava como um pesadelo. Rafael! Lucas gritou, mas já era tarde. O homem que uma vez considerou amigo estava agora caindo ao chão. Uma expressão de dor estampada em seu rosto. O paradoxo do passado, da fome e de tudo que eles lutaram para superar.
Agora retornava com violência. Foi um erro, Lucas. Eu sinto muito. Rafael murmurou antes de seu corpo ficar inerte. O mundo parecia desmoronar enquanto Lucas se retirava lentamente, ainda em estado de choque. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, e a memória de Rafael, aquilo que poderia ter sido, o empurrava para um abismo mais profundo. Ele agora se sentia isolado, traído pelo único aliado que ele achou que poderia confiar. Mas uma certeza começou a cristalizar em sua mente. A verdadeira luta estava prestes a começar. Com um nó na garganta e o vazio no peito, Lucas sabia que não poderia se render. O horizonte que antes parecia claro, agora tinha nuvens pesadas. E ele precisava descobrir quem realmente estava por trás de tudo isso. E o que ainda estava o escondendo dele. Lucas estava paralisado, encarando aqueles homens que se aproximavam. A tensão no ar era palpável, e o que estava por vir parecia ser mais uma batalha pela sobrevivência. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Do fundo do parque, uma mulher gritou, sua voz ecoando enquanto a multidão à sua volta se agitava. Lucas, cuidado! Ele se virou rapidamente. Era Clara, uma antiga amiga de rua. Alguém que também havia passado por grandes dificuldades, mas que em algum momento tinha se afastado. O olhar dela trazia um pavor genuíno, e por um instante, todo o resto desapareceu. Clara correu até ele, seus olhos arregalados cheios de desespero. Eles estão armando algo. Você precisa sair daqui, agora! A urgência em sua voz era inegável. Os homens à frente também perceberam a comoção, suas expressões mudando. Mas Lucas sentiu que algo mais estava acontecendo. O que ela sabia que ele não sabia? Clara, o que está acontecendo? O que você sabe? Ele perguntou, os pés ainda pesados. A mulher hesitou, olhando para o grupo que se aproximava. Então, ela disse com a voz baixa, é mais do que você imagina. Tem gente por trás disso. Gente que parece querer ver você no chão, mas não do jeito que você está pensando. Eles estão manipulando tudo, Lucas. Aquela história que o empresário espalhou é só a pontinha do iceberg. Antes que Lucas pudesse processar suas palavras, os homens atacaram. Um deles agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para frente, enquanto outros cercavam Clara. A cena se transformou em um caos. Gritos, empurrões e o som de passos apressados preenchiam o parque. E então, em meio ao tumulto, Lucas viu Rafael, o ex-colega, sendo puxado na direção oposta, também como um alvo. Mas tinha algo claramente errado. Uma ruga de cautela atravessou o rosto de Rafael, e antes que Lucas pudesse chamar por ele, o verdadeiro choque aconteceu. Ele percebeu algo nas costas de Rafael. Uma tatuagem que ele reconhecia muito bem. Era o símbolo do grupo que ele achou que estava apenas almejando derrubá-lo. Rafael, você é parte disso? Lucas gritou em meio ao tumulto, enquanto os homens se dispersavam. A fúria crescia dentro dele. Você me traiu! A expressão de Rafael se contorceu entre a culpa e o medo. Lucas, não, eu não sabia, eu não queria isso, mas eles me forçaram. As palavras que saíam de sua boca pareciam vazias. E mesmo assim, algo dentro de Lucas se partiu. A traição do amigo cortou mais profundo do que qualquer ataque físico. Ele não tinha apenas que lidar com a ameaça física, mas agora também com as facadas emocionais que o passado carregava. Fuja! Rafael gritou, agora visivelmente em pânico, enquanto tentava desvencilhar-se dos capangas, o que parecia impossível. Não posso deixar você aqui. O que eles querem é
Um barulho ensurdecedor cortou suas palavras. Um tiro ecoou pelo ar. E o tempo parou. O pânico tomou conta do parque. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão, enquanto outras procuravam abrigo. O som do tiro reverberava como um pesadelo. Rafael! Lucas gritou, mas já era tarde. O homem que uma vez considerou amigo estava agora caindo ao chão, uma expressão de dor estampada em seu rosto. O paradoxo do passado, da fome e de tudo que eles lutaram para superar, agora retornava com violência. Foi um erro, Lucas. Eu sinto muito. Rafael murmurou antes de seu corpo ficar inerte. O mundo parecia desmoronar enquanto Lucas se retirava lentamente, ainda em estado de choque. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu entre a confusão. Era seu pai, Carlos. Lucas não o via há anos, apenas memórias borradas de um homem que havia abandonado sua família. O olhar dele estava fixo em Lucas, cheio de desespero. Carlos gritou em meio ao caos: Lucas, eu sabia que você estava em perigo. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Seu pai? Por que ele estava ali? E por que parecia saber do que estava acontecendo? As lembranças de anos de abandono e ressentimento surgiram como um tsunami. O que saberia sobre o novo mundo que Lucas tinha construído? Por que você veio? Você partiu e não olhou para trás. Lucas vociferou, suas palavras pesadas de dor e raiva. Mas o olhar de Carlos não era de desdém, mas de urgência. Não tenho tempo. Eles estão atrás de você, Lucas. Meu nome está ligado a isso. Eles querem te derrubar, para que eu pague. Para que você pague. Carlos disse, olhando para os homens ainda cercando a cena. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Aquela tatuagem que Rafael tinha. A história contada por Clara. Agora tudo parecia interligado. O passado de Lucas, a fortuna, seu pai e Rafael. Tudo envolto em um remoinho de traição e poder. O nó na garganta voltava. Lucas olhou para o horizonte, agora um labirinto de incertezas. Ele precisava decidir rapidamente. A história que começou no chão agora envolvia não só a vida dele, mas também a de sua família. E enquanto o caos se intensificava, uma verdade sangrenta e devastadora se consolidava em sua mente. Nem todos estavam prontos para acabar com essa luta. E se eu não sobreviver a isso, pensou Lucas, enquanto o caos se aproximava, ele teria que enfrentar os fantasmas do passado, ao mesmo tempo que lutava por um futuro incerto. O tempo tinha mostrado que a verdadeira batalha acabara de começar. Lucas estava paralisado, encarando aqueles homens que se aproximavam. A tensão no ar era palpável, e o que estava por vir parecia ser mais uma batalha pela sobrevivência. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Do fundo do parque, uma mulher gritou, sua voz ecoando enquanto a multidão à sua volta se agitava. Lucas, cuidado! Ele se virou rapidamente. Era Clara, uma antiga amiga de rua, alguém que também havia passado por grandes dificuldades, mas que em algum momento tinha se afastado. O olhar dela tinha o choque de quem já viu muito, mas que agora transmitia um pavor genuíno. Clara correu até ele, seus olhos arregalados. Eles estão armando algo. Você precisa sair daqui. Agora! A urgência em sua voz era inegável. Os homens à frente também perceberam a comoção, suas expressões mudando. Mas Lucas sentiu que algo mais estava acontecendo. O que ela sabia, que ele não sabia. Clara,
O que está acontecendo? O que você sabe? Ele perguntou, sua voz tremendo, o coração batendo forte. A mulher hesitou, olhando para o grupo que se aproximava. Então, ela disse com a voz baixa, não é só sobre você. Tem algo muito maior. O empresário não é o único que quer te derrubar. Tem gente por trás de tudo isso. E talvez você nunca tenha pensado que poderia. Antes que Lucas pudesse processar suas palavras, o caos tomou conta. Um dos homens agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para frente, enquanto outros cercavam Clara. Gritos, empurrões e o som de passos apressados preenchiam o ar. A batalha parecia iminente. Mas então, no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Carlos, seu pai. Lucas não o via há anos. Apenas lembranças borradas de um homem que o abandonou. O olhar dele estava fixo em Lucas, cheio de desespero. Carlos gritou em meio ao caos. Lucas, eu sabia que você estava em perigo! As palavras dele soaram como uma faca, misturando raiva e dor. O que você está fazendo aqui? Depois de todo esse tempo, vem agora. Ouça, eles querem mais do que você imagina. Não sou só eu que estou em perigo. O passado está voltando e você precisa saber. A multidão se agitou. O homem alto do grupo enfrentou Carlos e apontou com um sorriso desdenhoso. E quem você pensa que é? Não pode proteger seu filho como nunca protegeu antes. Os olhos de Carlos se estreitaram e um prazo de tristeza cruzou seu rosto. Você não entende, Lucas. Eles estão usando o que eu fiz no passado contra nós. O empresário, ele não quer apenas te derrubar. Ele quer acabar com tudo que construímos. A cada palavra proferida, o nó na garganta de Lucas se apertava. O que seu pai estava insinuando? Antes que pudesse fazer mais perguntas, um barulho estrondoso ecoou pelo parque. Um grupo de homens armados fez sua entrada triunfal, cercando Lucas e Clara. Num movimento rápido, um dos capangas, com a voz grave, gritou: O tempo acabou, Lucas! Você não pode escapar do que fez. Não há como esconder sua verdade. O chão pareceu tremer sob seus pés. O que você está falando? Lucas retrucou, tentando entender. Ele nunca se sentiu tão exposto. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Então, um dos homens puxou uma foto. Era uma imagem antiga de Lucas, com as mãos sujas e rudes da rua. Precisamos mostrar ao mundo quem você realmente é. O mendigo que se tornou milionário ou o traidor que deixou seus amigos para trás. Traidor? Lucas se sentiu desgovernado por uma onda de emoções, o cérebro acelerado. Quem fez isso? O que estão tentando me dizer? Carlos olhou profundamente nos olhos do filho, uma mistura de arrependimento e determinação. Lucas, o empresário, ele foi quem me fez. Ele sabia. E quem está por trás disso tudo é alguém que nem você imagina que poderia ser. Um frio percorreu a espinha de Lucas, um medo paralisante. O que você quer dizer? Com um olhar sombrio, Carlos sussurrou. Aquela história sobre seu passado. Tem alguém que você pensa que está do seu lado, mas na verdade é o oposto. A verdade que você tem que enfrentar é que você nunca foi apenas um mendigo. O homem que está tentando te derrubar agora é alguém muito próximo. Antes que Lucas pudesse captar a gravidade da declaração, um grito estrondoso cortou o ar. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios dele, antes mesmo de perceber que poderia se tratar dela. E a multidão silenciou, como se o tempo tivesse parado. Como você sabe da minha mãe? Lucas gritou, horrorizado. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Um labirinto de incertezas. Os homens à sua frente trocaram olhares, a ansiedade aumentando.
O silêncio pesado pesou no ambiente. Ele havia enfrentado a traição, o medo e agora um mistério que confirmava tudo o que nunca quis acreditar. A história que começou no chão agora tinha raízes profundas na sua própria vida. Você não pode estar dizendo ponto, mas a verdade, tão profundamente enraizada, parecia prestes a emergir de uma vez. O tempo tinha mostrado que a verdadeira batalha acabara de começar. E Lucas sabia que a resposta para essa pergunta poderia mudá-lo para sempre. Você não pode estar dizendo. As palavras saíram da boca de Lucas como um sussurro, quase um pedido para que o universo desmentisse a verdade que o encarava tão de frente. O mundo parecia ter perdido a cor, cada sombra se alastrando como um pesadelo. Ele olhou para o pai, para os homens armados, para Clara e depois para o chão, onde a realidade parecia se dividir em pedaços. Mas antes que ele pudesse ponderar mais, uma explosão de vozes estourou no ar. É verdade! Um dos capangas, com o olhar gélido, zombou. Sua mãe, Lucas, ela nunca foi o que você pensa. Acredite, ela está envolvida nisso tudo. E o que ela fez? Bem, você ainda não sabe. Corações parados, respirações suspensas, todas as direções pareciam conflitar. Uma tempestade se formando no peito de Lucas. O que você está falando? Ele exigiu, a raiva e o medo se entrelaçando. As lembranças do passado, os sorrisos fragmentados de uma infância que ele sempre idealizou, agora se esfacelavam. Ela fez um acordo, Lucas. Um jogo de poder. O empresário, ele tinha um interesse na sua fortuna. E sua mãe é a peça-chave. O homem continuou, como se estivesse revelando a maior das verdades, jogando uma sombra sobre todos os sentimentos que ele tinha guardado por tanto tempo. Chega! Lucas gritou, a voz ecoando e perfurando a confusão. O que ele estava ouvindo era surreal. A mulher que ele amava, que ele pensou estar perdida ou distante, agora era mais um elemento golpista nesse teatro de horrores. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, a negação fervilhando. Não tente se enganar, proferiu o homem. Ele se aproximou, um sorriso inquietante nos lábios. Ela tinha planos. Você era uma moeda de troca, sempre foi. E agora, bem, chegou a hora de acertar as contas. O nó em sua garganta ficou tão apertado que quase parecia um grilhão. O caos foi silencioso quando o peso das palavras atingiu Lucas. Tudo o que ele acreditou, cada lágrima derramada, cada dificuldade superada, se transformou em um labirinto de sentimentos distorcidos. O mundo começou a girar. No meio de tanta revelação, a sombra de Rafael, agora caído, teve um leve semblante de compaixão. Um amigo traído? Mas quem poderia realmente ser amigo nesse mar de mentiras? E justo quando a ideia de perder tudo se consolidava como uma verdade implacável, algo brilhou no canto de seu olho. Era um pequeno objeto metálico, reluzindo ao sol que começava a se pôr. Um movimento sutil em volta da multidão. Uma mulher. Tinha uma presença forte, o olhar firme como um escudo, e se encaminhava na direção de Lucas, como se fosse um farol em meio à escuridão. Lucas! Ela gritou, com a voz ecoando e quebrando o pesadelo ali presente. Escute-me! Você precisa saber, eu sou sua mãe! O silêncio foi devastador. O universo inteiro pareceu reverter sua própria marcha. Ele conhecia aquela voz. Era a mesma que o embalar na infância, a mesma que o confortou nas noites de tempestade. Perda e anseio colidiram no peito de Lucas como um relâmpago. Mãe? Ele sussurrou, enquanto a dúvida e a esperança lutavam por espaço. Você precisa entender. Eu fiz o que fiz para proteger você.
Eles nunca poderiam saber, disse ela, seus olhos cheios de desespero, mas ao mesmo tempo um ardor que pulsava. Uma batalha interna começou a ferver em Lucas. A mulher que ele desejou encontrar estava ali, mas não como pensou que estaria. Era parte desse emaranhado de traições e interesses, dessa teia que quase o sufocava. Ele se lembrou de todos os momentos, das promessas quebradas, dos abraços não dados. E agora, ao invés de conforto, o que ele obtinha era confusão. Os capangas, percebendo a mudança, avançaram. O tempo se movia lentamente. "O que vocês vão fazer?" ele gritou, o pânico espreitando sua voz. Mas já era tarde demais. E Bai, em um ato de desespero, se colocou entre Lucas e a linha de fogo que se aproximava. "Não! Vá!" Carlos gritou, enquanto um som estrondoso de tiros ecoava, fazendo o tempo parar novamente. E naquela fração de segundo, Lucas viu suas vidas, seus segredos, suas mentiras e verdades se entrelaçando como um pesadelo vivo. Então, tudo escureceu, e a última imagem que passou pela mente de Lucas foi a de sua mãe, com lágrimas nos olhos e a determinação de enfrentar tudo, enquanto a realidade desmoronava ao redor deles. Ele sabia que alguma coisa tinha mudado para sempre, mas o que viria a seguir? A resposta flutuava no ar, como uma promessa não cumprida, pairando na nebulosa de um futuro incerto. "Você não pode estar dizendo..." A voz de Lucas estava tão baixa que quase se perdeu no tumulto ao redor. O olhar dele se fixou na mãe, uma mistura de alívio e confusão se entrelaçando em seu coração. Mas antes que ela pudesse explicar, um grito cortante estourou pelo ar, ecoando nas árvores como um trovão. A multidão se agitou. O estrondo fez com que os capangas hesitassem. Mas o homem à frente, aquele com o sorriso maligno, não recuou. Finalmente a verdade vem à tona. "Não é mesmo, meu amigo?" Ele contemplou Lucas desafiador. "A verdade sempre encontra um jeito de emergir." "Quem é você? O que você quer de mim?" Lucas exigiu, a voz trêmula de raiva e confusão. O homem simplesmente riu, e a fúria de Lucas cresceu. "Você é tão ingênuo, Lucas! Acha que está no controle? Que a vida não é um grande teatro, onde todos nós somos meras marionetes? Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre seus aliados e os reais inimigos." Nesse instante, o ar ficou denso. O grupo de capangas passou a trocar olhares nervosos, e tudo parecia flutuar em um silêncio insuportável. Foi quando, de repente, um dos homens com armas ergueu a mão. O tempo parou. O disparo foi rápido. Um tiro ecoou. E, num piscar de olhos, um corpo caiu. Não era Lucas, mas Clara. A cena se desenrolou em câmera lenta. O olhar de terror, a expressão congelada no rosto. E então, o silêncio absoluto. "Clara!" O grito de Lucas explodiu, ecoando entre as árvores. Ela caiu ao chão e seus olhos se fecharam lentamente. O universo desmoronou. Ele não podia acreditar. A dor e o desespero atingiram como um golpe de punho. A amiga que sempre esteve ao seu lado agora jazia inerte, com uma mancha vermelha começando a se espalhar em sua camisa. "Não, não, não, não!" Lucas se pôs em movimento, instintivamente, sem pensar. Os homens riram, como se houvesse um prazer sádico no sofrimento alheio. E nesse momento, todo o embate exterior parecia insignificante em comparação ao caos dentro dele. A vida havia mudado de um jeito
que ele nunca poderia imaginar. Carlos, seu pai, estava numa luta silenciosa contra a dor também. Lucas, precisamos ir. Não podemos ficar aqui. A urgência na voz dele cortou através do grito de desespero. Mas Lucas estava preso, uma tempestade de emoções. Ele se ajoelhou ao lado de Clara, os dedos tremendo, enquanto tentava sentir alguma vida ali. O céu escurecia, e a dor que antes era uma sombra, agora se tornava uma realidade cruel. Ele havia lutado tanto, e tudo isso ia se desmoronar. Ela precisa de ajuda! Lucas gritou, a voz embargada. Mas as palavras ficaram suspensas no ar, sem resposta. Ele sentiu uma mão no ombro. Era Carlos, mas agora ele parecia um estranho. Lucas, precisamos sair! Eles estão chegando. E no meio desse tumulto, o homem que liderava os capangas falou novamente. Acha mesmo que temos medo de você? Você e sua mamãe? Ah, como isso é divertido. A verdade é que a morte de Clara era só o começo. Um frio cortante percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para cima, a fúria crescendo dentro dele. O que você quer dizer com isso? Você ainda não percebeu, meu caro? Clara não era apenas uma amiga. Ela fazia parte do plano, uma peça no tabuleiro. E agora, como você pode ver, o jogo tomou um rumo inesperado, hein? O chão parecia se abrir sob os pés de Lucas. Ele se lembrou de momentos que agora adquiriram um novo significado. A amizade, as promessas, as lutas. Tudo era mais complicado do que imaginava. Foi então que ele entendeu. Clara talvez tenha sido uma traidora. Você é um monstro, Lucas sussurrou, o ódio fervendo nas veias. A traição o atingiu como um soco no estômago. Ele hesitou, se levantando lentamente, sentindo a ira pulsar. E em um último momento de clareza, quando tudo parecia perdido, uma nova luz surgiu no horizonte. Mesmo a meio do caos, uma figura apareceu no fundo. Algo que fez seu coração acelerar. Era alguém familiar. Mas o que queria? A habilidade de discernir aliados de inimigos poderia ser sua única salvação. Então, ele lembrou-se da advertência de Clara sobre os homens que manipulavam tudo. O jogo era mais sombrio e complexo do que ele ousava imaginar. Poderia a verdade ser ainda mais devastadora do que a traição que acabava de presenciar? O desdobramento dessa história revelaria o que realmente estava em jogo. Lucas estava paralisado, encarando aqueles homens que se aproximavam. A tensão no ar era palpável, e o que estava por vir parecia ser mais uma batalha pela sobrevivência. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. Do fundo do parque, uma mulher gritou, sua voz ecoando. Lucas, cuidado! Ele se virou rapidamente. É a Clara, uma antiga amiga de rua. Alguém que havia passado por grandes dificuldades, mas que agora parecia tomada pelo desespero. Clara correu até ele, seus olhos arregalados. Eles estão armando algo. Você precisa sair daqui, agora! A urgência em sua voz cortava mais que qualquer faca. Mas enquanto isso, os homens à frente perceberam o movimento. Suas expressões apenas se tornaram mais ameaçadoras. Clara, o que está acontecendo? Lucas perguntou, sentindo o coração disparar. A mulher hesitou. Estou tentando avisar você sobre... Antes que ela terminasse, o homem alto do grupo avançou. Chega de joguinhos! As palavras de Clara foram interrompidas com a brutalidade do momento. Lucas sentiu a adrenalina subindo. Queria gritar, correr,
mas seus pés estavam presos ao chão. A tensão era palpável, e ele sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. Mas então, o inesperado irrompeu. Uma figura familiar surgiu entre a agitação. Era sua mãe. "Lucas!" ela gritou, com os olhos cheios de desespero. Mas o caminho dela para ele estava bloqueado. "Precisamos falar." No mesmo instante, o homem que liderava os capangas se virou, rindo de forma cruel. "Ah, finalmente a mamãe chegou. Vamos fazer uma festinha." "Não, saia do caminho!" Lucas gritou. Mas os homens se fecharam como um ferrolho. E com uma rapidez alarmante, um dos capangas disparou e o estrondo ecoou como uma explosão. "Clara!" O grito de Lucas se perdeu no ar quando ela caiu. O tempo parou. Ele viu o corpo dela despencar, o olhar vazio. A dor foi como uma facada, punindo-o até a última gota de força. Depois de tudo o que tinham passado, tudo havia acabado assim, em um momento de brutalidade. "Não, não, não, não!" Lucas se lançou na direção dela, mas alguém o agarrou pelo braço. "Fuja! Vá!" gritou seu pai. "Carlos!" Mas Lucas estava paralisado, incrédulo. O que estava acontecendo? Clara, a dor subia e algo dentro dele se partiu. "Precisamos ir agora!" Carlos insistiu, puxando Lucas para longe. E enquanto o caos se desenrolava, a mulher, que ele sempre idealizou e desejou para sua vida, estava caída. O passado recente voltando como uma sombra. Então, algo saiu do fundo da multidão. Um homem, vestido como um executivo, furioso. Seus olhos eram penetrantes, e ele começou a empurrar a gente. "Lucas, você não sabe com quem está lidando." "Quem é você?" Lucas perguntou, tentando processar tudo. Mas o homem ignorou a pergunta, olhando para os capangas. "Esse é o problema, Lucas. Você está no caminho de uma disputa muito maior. E não se engane, o que aconteceu com Clara é só o começo." O olhar dos capangas mudou, agora focados em Lucas com um interesse sombrio. As palavras desta nova figura reverberaram como um trovão. "O empresário até agora não me preocupou, mas você é a chave." Nesse momento, a expressão de Carlos se transformou, revelando um pavor inconfundível. "Não! Não! Você não pode!" Lucas olhou para o pai, surpreso. "O que está acontecendo? O que ele quer dizer?" Mas antes que Carlos pudesse responder, o homem continuou. "Sim, Carlos. Se curou essa verdade por tempo demais, não foi? Chegou a hora de Lucas saber. O acordo, o que você fez é o que complica tudo. E sim, enquanto isso, o garoto que você achava que estava protegido se tornou o alvo do seu próprio plano." A revelação deslizou para Lucas como uma onda batendo forte. Ele nunca pensou que Carlos poderia ser parte de algo tão sombrio. O nó na garganta voltou com força. O homem ao seu lado tinha escondido segredos. "O que você fez?" Lucas sussurrou, o medo se espalhando em seu peito. Carlos não respondeu, mas a expressão dele dizia tudo. Havia um peso nas costas, uma escolha feita. E naquele instante, o chão parecia desmoronar novamente. "Você é parte disso tudo?" E a incredulidade tornou-se uma chama intensa. Lucas sentiu a raiva fervendo dentro dele, uma dor inexplicável. Ele não podia acreditar que o homem que sempre sonhou estar ao seu lado era, na verdade, um dos planos que iria destroçar sua vida. O homem com um sorriso maligno olhou para Lucas e, em um gesto dramático, disse:
A verdadeira batalha acabou de começar. E bem naquele momento, um tiro ecoou novamente, mas a bala não era para Lucas, era para Carlos. O homem que ele queria entender agora estava entre a vida e a morte. Tudo aquilo virou um redemoinho confuso, e na confusão, Lucas percebeu claramente: os laços que havia construído estavam prestes a se romper. O que ele tinha certeza agora se tornava nada. O que mais ele não sabia? E aquilo que estava escondido realmente poderia mudar tudo novamente. Você é parte disso tudo? A incredulidade se espalhou pelo corpo de Lucas como um veneno. Ele não queria acreditar que alguém tão próximo pudesse ter se envolvido em algo tão sombrio. O homem de terno que representava o empresário apenas sorria, um brilho maligno nos olhos. O súbito silêncio do parque era cortado apenas pela respiração pesada dos presentes. E cada segundo se arrastava, tornando o clima opressivo. Carlos, seu pai, estava em pé ao lado dele, a expressão de medo e arrependimento clara em seu rosto. Lucas, não é o que parece! Ele tentou explicar, mas suas palavras foram interrompidas por outro grito estridente. A cena tremulava com a tensão, e de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um novo tiro ecoou, mais perto, mais mortal. O coração de Lucas disparou. Ele girou rapidamente a cabeça, e o mundo parecia se desvanecer à sua volta. Clara! Gritou, sem pensar. Mas já não havia mais Clara para salvar. O que não havia absorvido até então, agora o atingia com todo o peso de sua verdade. Ele não tinha mais tempo para lamentos. Os capangas começaram a avançar novamente, e Lucas sentiu medo tomando conta dele. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto ele tentava encontrar uma saída. Mas, com cada movimento, ele percebia o espaço ao seu redor encolhendo. Vá! Carlos gritou, fazendo gestos para Lucas se afastar. Mas Lucas estava preso. Ele olhou para o pai, buscando respostas, tentando entender o porquê de tudo. Mas tudo o que via era desespero. Era um homem que havia abandonado sua família e agora estava ali, cercado de sombras. O nó na garganta apertou. A raiva fervia. Você me traiu, pai. Nesse momento, uma figura se destacou na multidão. Uma mulher com o cabelo loiro emaranhado e os olhos intensamente verdes apareceu como um fantasma do passado. Era a irmã de Clara, alguém que ele não via há anos. Lúcia correu até ele, seu rosto pálido e determinado. Lucas, você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. Os homens hesitaram. Um deles, um gigante de terno escuro, fez um gesto para Lúcia, mas ela não se intimidou. O que está acontecendo aqui é pior do que você pode imaginar. Clara estava tentando descobrir a verdade, e você é o próximo alvo. Você não pode confiar em ninguém. O que ela disse perfurou o vento e a incredulidade tomou forma em Lucas. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou, sua voz forçando-se a se manter firme em meio ao caos. A verdade é que ninguém é quem parece ser. Lúcia começou, a voz cheia de aflição. Sua mãe tem um passado em que muitos têm interesse. E os homens aqui, eles estão ligados a práticas obscuras. O empresário não está apenas atrás da sua fortuna. Ele quer algo que está dentro da sua família. Nesse momento, tudo mudou. A realidade que Lucas pensava entender começou a se desmoronar. A revelação não era apenas um alarde. Era a descoberta de que seus laços familiares eram muito mais complexos do que ele imaginava. Algo no tom de Lúcia ressoou na mente dele, como um eco distante de advertências.
Com um movimento abrupto, Lúcia se virou para os capangas. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Ela gritou, desafiadora. Se chegarem perto dele, vão se arrepender! Mas suas palavras pareciam em vão. O homem que dirigia o grupo sorriu de maneira cruel. Acha mesmo que temos medo de você? Você é só mais uma peça nesse tabuleiro maldito. O tom de desprezo ecoou pelo parque e um novo tiro disparou. Lucas não conseguiu respirar. A imagem de Lúcia caindo no chão, que nem Clara, entrou em sua mente num turbilhão. E nesse exato segundo, a verdade atingiu a todos, como um raio. Não era apenas uma luta por dinheiro ou poder. Havia algo mais profundo, mais obscuro, encarcerando todos eles em um destino que parecia escrito em cinzas. Então algo explosivo aconteceu. Com um impulso desesperado, Carlos empurrou Lucas para longe. Atingido por um golpe, Lucas gritou, mas foi tarde demais. Ele viu seu pai cair e a própria razão de sua existência desmoronar. O pânico e a dor invadiram seu coração. E ele percebeu que a guerra não era só contra um inimigo externo, mas contra tudo em que ele havia acreditado. Água? Não pode ser. A voz de Carlos foi surgindo como um sussurro, enquanto sua vida escapava como areia entre os dedos. O que Lucas nunca soube, o abismo que agora se abria sob seus pés, não era algo que ele poderia mais ignorar. A sombra do passado de traições e segredos voltava a se erguer. Enquanto agora ele tinha que decidir entre salvar o que restava de sua família ou seguir adiante por um caminho que estava prestes a se tornar morta. E enquanto o caos se intensificava, a única certeza que restava era uma pergunta terrível. O que ele estaria disposto a sacrificar para descobrir a verdade sobre sua própria vida? Lucas estava em estado de choque, olhando para o pai ao chão. O que acabara de acontecer parecia um pesadelo sem fim. "Pai!" gritou correndo para Carlos, o coração batendo forte. Mas a cena diante dele era insuportável. Carlos respirava com dificuldade, os olhos perdidos. "Me desculpe, Lucas," ele murmurou, a voz tremendo. "Eu nunca quis que você, o homem à frente deles, aquele de sorriso arrogante, observava a cena com prazer. Acha que podia escapar disso?" "A verdade sempre encontra um jeito, garoto. E o que você não sabe?" Uma onda de raiva subiu pela garganta de Lucas. "Cale-se!" A luta entre dor e raiva criava um tumulto. Ele não poderia deixar que essa fosse a última imagem de seu pai. "Não posso perder você também." Os capangas avançaram e Lucas hesitou. As memórias de tudo que enfrentou, de como sobreviveu, de cada amigo perdido, reviravam sua mente. Ele sentia a respiração pesada, a adrenalina pulsando. Então viu Lúcia. Ela estava ali, firme. "Lucas, confia em mim!" Ela gritou. Ela ainda tinha esperança de recuperar algo, de mudar o destino. Um lampejo de determinação brilhou nos olhos dela. Ele a ouviu. Naquele momento, o mundo parecia mais claro. "Vamos!" Lucas puxou Carlos e Lúcia o acompanhou, determinado a sair daquele pesadelo. Os capangas tentaram barrá-los, bloqueando o caminho, mas a ira de Lucas se transformou em força. Ele não era mais o mesmo. Ele tinha lutado muito para perder tudo e de novo. Um grito ecoou e a multidão começou a empurrar. "Vamos!" Lucas gritou, seus músculos se contraindo ao máximo. Ele sentia a presença de Lúcia ao seu lado, alguém que o compreendia,
Alguém que ainda acreditava na luta. As balas ecoavam ao fundo, mas ele não parou para olhar. Quando chegaram a um espaço aberto, Carlos balançava a cabeça. A história vai se repetir, Lucas. O que fiz, o que você fez, tudo está interligado. As palavras dele cortaram como uma faca. Mas Lucas não tinha tempo para se perder em lamentos. Era tudo muito recente. No entanto, enquanto ele se afastava, viu um grupo se aproximando. Era Clara, ou o que restava dela. O corpo dela jazia ali, um aviso sombrio das escolhas feitas. O nó na garganta de Lucas se apertou. Havia uma mistura de amor e perda, de amizade e traição. Era tudo muito confuso. Carlos tentou se erguer, mas as forças o abandonaram. Lucas, cuide dela. Você pode quebrar esse ciclo. Não repita meus erros. O olhar do pai, cheio de arrependimento, fez Lucas hesitar. Ele queria entender, mas o tempo se esgotava. Precisamos ir, gritou Lúcia, puxando-o. Então, com um último olhar para Carlos, Lucas seguiu em frente. Ele não poderia se permitir mais perdas. A competição não era o que ele pensava. Era priorizar a vida, resgatar as almas perdidas e colocar um ponto final em tudo aquilo. Ao deixarem o parque tumultuado, um misto de dor e esperança se instalou. Saber que o passado poderia ser superado parecia uma promessa. No entanto, sua mente voava para o desconhecido, e ele não sabia o que viria a seguir. E mesmo com a confiança em uma nova jornada, uma dúvida pairava. O que mais estava por trás disso? Quais segredos ainda restavam à luz do dia? Lucas sentiu uma competição se formando não apenas com inimigos, mas também consigo mesmo. E esse jogo de poder já não era mais apenas sobre dinheiro, mas sobre quem ele escolheria se tornar. E assim, com o futuro incerto, ele apenas respirou profundo. O ciclo talvez estivesse quebrado, mas a jornada estava longe de acabar. Antes de finalizarmos, preciso que você não perca a chance de acompanhar mais histórias emocionantes. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Isso é super importante e apenas os verdadeiros fãs compreendem. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos junto!